Se você tem problemas de conversão, entenda uma coisa: nada vai resolver. Absolutamente nada. O que está matando as suas vendas é a conta negativa que o cliente faz mentalmente enquanto vê a sua oferta. E existe apenas um tipo de marketing capaz de resolver esse problema. E ele foi escondido de você até agora. Continue assistindo, que nos próximos momentos eu vou revelar exatamente qual é. Sem ele, você pode tentar de tudo: trocar o tráfego, mudar o criativo, trocar de agência ou plataforma, ou até tentar uma promessa mais forte. Mas nada disso vai funcionar se a sua comunicação não tiver um índice de força decisiva suficiente. O problema não é a ferramenta, é a falta de lógica na promessa, gerando um falso déficit no fiador da conversão, a confiança. E para provar o que estou dizendo, veja como o marketing específico da conversão define a equação de venda. 50% do processo é o desejo, despertado pela promessa, mas os outros 50%, a parte decisiva, depende exclusivamente da lógica apresentada na sua oferta. Se a conta não fecha na cabeça do cliente, a venda não acontece. Você escreve, publica, investe, mas me diga uma coisa: você mede a força do resultado antes de gastar o primeiro real? Sem o diagnóstico de força antecipada, o que você faz é perigoso. Porque você ajusta no escuro, testa no escuro e paga o tráfego sem resolver a causa raiz. Escalar sem diagnóstico não é crescer. Na maioria das vezes, é multiplicar erros e acelerar prejuízos. A partir de agora, o risco de você publicar uma oferta sem conhecer o nível real de força lógica decisiva, você vai eliminar para sempre. Veja um exemplo de consequência mensurável. Imagine que a sua comunicação hoje tem 63% de força lógica decisiva, mas com os ajustes certos, ela poderia chegar a 85%. Isso significa que você está operando 22% abaixo do seu real poder de força de vendas. Na prática, se a sua taxa atual de conversão é 2%, ela poderia ser 3%. Isso não é apenas 1% de diferença, é um aumento de 50% nas suas vendas todos os dias. Esses 50% de força perdida são a força lógica oculta da sua oferta. É o dinheiro que já poderia ser seu, mas está ficando fora do seu bolso, simplesmente porque você ainda não está usando a lógica a seu favor. O marketing, que blinda o produto e resolve os problemas da conversão na oferta, é o matemático. Ele é a solução porque é quem mostra a força das palavras, transforma em números e une a força da emoção com a lógica. Exatamente os dois fatores que motiva e autoriza a compra, ativando no cérebro as três partes que envolvem o processo da conversão: reptiliano, responsável pela segurança e instintos básicos; límbico, responsável pelas emoções e conexões afetivas; e neocórtex, responsável pela lógica, análise e tomada de decisão. Essa potente ação conjunta eleva a comunicação a 100% da sua força. Isso não é hipótese, é ciência, é lógica, é fato. Matemarketing é a ferramenta de vendas mais poderosa que há, até então reservada apenas aos grandes players do mercado digital global. Sem ele, a sua comunicação opera com apenas metade da sua força decisiva. Isso gera uma falsa sensação de queda na confiança da sua oferta. E as métricas comprovam. O verdadeiro fiador da conversão é a confiança. É o matemarketing que revela a matemática escondida nas palavras, tornando-as claras, organizadas e irresistivelmente persuasivas, sem achismos, improvisos ou riscos. Resultado: as vendas destravam e disparam imediatamente. O nome do ponto onde isso acontece é o momento P do prazer. É o instante em que o cliente pensa: sim, isso vale o preço.
Nesse momento, a objeção desaparece, a dúvida perde força e a decisão de compra aparece automaticamente. Agora, chegou a sua vez de acessar esse poder decisivo da conversão, através de um sistema que aplica o Matemarketing a seu favor, com precisão cirúrgica. Apresento o Índice de Força Decisiva, o IFD de Matemarketing, um manual prático com o passo a passo de como levar a força da conversão a 100%, com uma função única: conduzir o cliente à condução de compra imediata, sem tentativas, sem achismos e sem desperdiçar o tráfego. O IFD de Matemarketing é sustentado por 3 pilares. Pilar 1, conteúdo prático e estratégico, estruturado em 5 aplicações: anúncios, VSLs, páginas de vendas, e-mails e propostas. Tudo pronto para você aplicar imediatamente, onde precisa vender já. O pilar 2 muda o jogo. Um mecanismo corretivo único identifica o que trava a sua comunicação de vendas e corrige. Ele analisa coerência lógica, intensidade decisiva, ruídos na comunicação e estrutura de decisão. Valida segurança, confiança e valor da decisão. Resultado, oferece uma nota de 0 a 100% para a sua comunicação. Você enxerga onde está o erro, por que não vende e o que corrigir, sem testes cegos. Pilar 3. Você recebe um comando pronto para aplicar na sua IA. Sua comunicação passa a ser otimizada para a decisão lógica. Super rápido, direto, recuperando as conversões. Enquanto você assiste este vídeo, sua verba de tráfego pode estar sendo desperdiçada por falta de comunicação lógica. O IFD detecta e corrige em minutos. Se você depende de conversão e não mede a força decisiva da sua comunicação, você está operando sem painel. O IFD transforma palavras em um ativo mensurável, exatamente como deve ser uma oferta configurada para converter. A pergunta aqui não é se funciona. A pergunta certa é: quanto custa sem aplicar o IFD? A sua decisão agora é estratégica e lógica. Você tem 2 opções para acessar imediatamente o seu IFD de Matemarketing. Alguns buscam apenas um método, outros preferem acelerar com orientação estratégica direta. É você que decide o seu nível de profundidade. Oferta 1 do IFD na sua versão Premium. Valor original R$ 3.999,70. Hoje, 12 de R$ 51,38. Menos de R$ 1,72 por dia. Ou R$ 499,70 à vista, ganhando uma economia imediata de R$ 3.500. Nessa versão Premium do IFD, você recebe o IFD completo com 5 aplicações práticas para dominar a sua força e métrica de comunicação de vendas, audiobook com um método completo para ouvir onde e quando quiser. 3. Um mecanismo corretivo único, que é o protocolo exato para ajustar falhas em minutos. 4. O comando secreto para IA, que é a engenharia de prompt, pronta para rodar o seu negócio. 5. Suporte VIP via WhatsApp por 90 dias. Comunidade exclusiva do IFD no WhatsApp por 6 meses. E um super bônus exclusivo apenas para os 30 primeiros compradores. Uma consultoria estratégica individual, direta comigo, de 35 minutos. Essa consultoria é avaliada em R$ 2.000. Nela, eu vou analisar o seu cenário e mostrar exatamente o que ajustar na sua comunicação para vender mais e mais rápido. Para esses 30 primeiros, ela sai a custo zero. É um ganho imediato de 4 vezes o valor do seu investimento. Aviso: esta consultoria, sob medida e por tempo limitado, encerra assim que as 30 vagas forem preenchidas. O bônus será removido imediatamente. Lembre-se, encerrado significa fim. E temos
o IFD na versão essencial. Esta versão não inclui o audiobook, a comunidade, nem a consultoria exclusiva comigo. Esta oferta é ideal para quem pretende aplicar o IFD de forma completamente independente, porque busca apenas a metodologia base. Ela custa R$ 499,70, estar por apenas R$ 299,70, um ganho imediato de R$ 200 de desconto, ou 12 de R$ 30,81. A garantia do IFD é dupla e completa. A primeira, Matemarketing, é ciência aplicada. E ciência não depende de depoimentos ou de acreditar, depende apenas de método. E quando você aplica a estrutura correta, a organização imediatamente acontece. E a força decisiva da sua comunicação eleva-se na hora. Segunda, a nossa garantia incondicional de 7 dias. Se você aplicar corretamente o IFD e não perceber a reorganização estrutural da sua comunicação imediata, bem como na sua força de venda, basta solicitar o reembolso imediato, sem perguntas, sem desculpas e sem burocracia. E quem está por trás do IFD de Matemarketing? Sou Marcos Luna, marketólogo de formação, especializado em Matemarketing. Com DNA empreendedor, acumulo mais de 10 anos de prática no mercado do marketing digital, aplicando o Matemarketing nos mais diversos nichos de negócios. Minha ênfase é destravar faturamentos que estavam presos em estratégias sem força de conversão. Desenvolvi o IFD de Matemarketing como uma ferramenta de precisão aplicada à decisão de compra. A minha investigação sempre foi objetiva. Por que as pessoas realmente decidem? E como transformar essa decisão em uma estrutura previsível? O IFD é resultado dessa busca. Não é opinião, não é achismo, é método. Eu te pergunto, se a força decisiva da sua comunicação for elevada ao máximo, qual será o impacto no seu faturamento nos próximos 30 dias? Quantas vendas adicionais isso representa? Agora, compare esse lucro com investimento de R$ 499,70. A conta é simples. E a decisão aqui não é emocional. É lógica de ganho e ela está totalmente a seu favor. Clique no botão abaixo agora e decida a sua versão do IFD de Matemarketing e garanta a vaga para destravar entre os 30 primeiros para garantir a sua consultoria individual comigo. Lembre-se, essa condição especial da versão Premium é por tempo limitado. Logo retorna para R$ 1.999,70 e sem o bônus da consultoria estratégica de R$ 2.000 incluída. Te vejo na consultoria com força total.